Cruzeiro levou a melhor no clássico contra o América no Mineirão, com muita chuva, mas muita chuva mesmo nesse domingo, e ainda assim, com quase 30 mil torcedores, o Cruzeiro venceu o clássico contra o América 2-0. Vi muita gente questionando a drenagem do gramado do Mineirão. Olha, quem estava na Pampulha ontem, eu cheguei ao Gigante por volta das 3 horas da tarde, nossa transmissão começou às 4, choveu sem parar, de 5 da tarde até às 6, a hora que a bola rolou. Mas não foi aquela garoa, não. Foi muita chuva. Eu discordo, viu, de quem tá questionando o gramado. Eu acho que ele aguentou, foi muito. Porque teve água demais, gente. Foi muita chuva entre 17 e 18 horas. Teve alerta da Defesa Civil, possibilidade de granizo, mas foi uma chuva violenta antes da bola rolar, durante o jogo também. Eu acho até que o gramado do Mineirão resistiu, foi muito. A partida ficou marcada pelas reclamações envolvendo a arbitragem. Logo no primeiro minuto de jogo, pênalti pro Cruzeiro. Aí não tem muito o que questionar, né? Goleiro Gustavo do América se precipitou na saída do gol. Com o campo molhado, ele deslizou além da conta e acabou acertando o tornozelo do Gerson. O joelho do goleiro do América acertou o tornozelo do Gerson. Pênalti marcado pelo árbitro em campo. Caio Jorge foi pra bola e fez 1-0 Cruzeiro. Aos 36 minutos, o KJ fez o segundo dele. Arroio cruzou na área, Christian só ajeitou e ele, Caio Jorge, 2-0 Cruzeiro. O Caio Jorge chegou a 4 gols no Campeonato Mineiro e se igualou na artilharia da competição com Ronaldo Tavares do Atlético. Só que esse gol do Caio Jorge continua rendendo muita polêmica. Após o gol, o VAR ficou ali analisando, traçando linhas para um possível impedimento. Minutos depois, o gol acabou sendo validado pelo árbitro André Luiz Schettino. A jogada segue gerando repercussão. A imagem disponibilizada na transmissão do jogo, muito estranha, apenas uma linha traçada, uma imagem lateralizada, ficou estranho. E aí, claro, gerou revolta nos jogadores, comissão técnica e diretoria do América. No segundo tempo, as equipes até chegaram com perigo em alguns momentos, mas o placar não mudou o resultado final. 2-0 para o Cruzeiro no clássico contra o América. Vamos ouvir os gols do jogo para você que se liga no Rádio Esportes. A emoção do poeta azul Piquitito. Cruzeiro ganhou. Oswaldo Reis. E a emoção da vitória do Cruzeiro ontem no Mineirão. Ele vem pra cobrança, KJ, o torcedor vai junto, tá junto contigo, KJ, ele vem pra batida, perna direita e gol! É nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Gol! É nosso! Caio Jorge, é nosso no Cabuloso! Em cobrança de pênalti com categoria de baixo de chuva, bateu com categoria, pula na frente o Cabuloso, quebra tudo, Cruzeiro, arrepia o seu torcedor, é noite pintada em azul aqui no Mineirão, o torcedor que trata o clube como religião, a resposta, bota pressão, bota pressão, bota pressão, é pra quem tem coração de titânio, me arrebata de emoção, Caio Jorge, na frente o Cruzeiro, 3 no primeiro tempo, o placar é azul, cobrança de pênalti, quebra tudo, Cruzeiro, na frente 1-0, bola aqui na ponta, Arroio vai pintar o segundo, invadiu grande área na direita, levantou, tocando gol, escola de cabeça e gol, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso! Faço cai imediatamente, espetacular, a bola aqui na esquerda, chegou na grande área, ele deu, confere, é goleador, Alma Celeste, Caio Jorge, arrebata o torcedor de emoção, é nosso, a bola trama na direita, o levantamento, chegou
Vai escorando, Caio Jorge, confere o segundo e bota a pressão, bota a pressão, bota a pressão. É pra quem tem coração de titânio. 36, primeiro tempo, de novo. Caio Jorge é o segundo, Cruzeiro 2, América 0. A emoção toma conta aqui no Mineirão. Ô, Pansieri. Kaique pra Christian pra... Deu Cruzeiro. Cruzeirão levou a melhor. O Cruzeiro faturou o clássico 2-0. Os gols, claro, na emoção do Hugo Sérgio. Alô, Gão. O narrador que é nosso. A análise é do Pictito. Ele transmitiu o segundo tempo na Itatiaia. Hugo Sérgio primeiro. Os gols na etapa inicial. O Pictito falou da vitória do Cruzeiro, mesmo não tendo enchido os olhos ainda, mas uma vitória importantíssima, né? Cruzeiro com a melhor campanha do estadual. Tava pra nem avançar e agora tem a melhor campanha, hein, Piquetito? Grande vitória, importante vitória, quebra de um tabu. Incomoda, sim. Incomoda um tabu. Praticamente 7 anos sem vencer o América. E hoje um primeiro tempo que foi forte, predominante, não criando muitas chances, mas as chances apareceram. Numa jogada do Coringa, o pênalti. Bate bem o KJ, gol, depois jogada no Arroio, cabeçada para a área do Christian e o complemento do artilheiro. Foi o melhor jogador em campo, o KJ artilheiro, é isso. Vive de gols, é importante ele marcar 1, 2, 3. No clássico, fez 2. Quebra de um tabu. Cruzeiro assume nesse momento o primeiro lugar geral e vai para Pato de Minas, vencendo lá ao RT no sábado de carnaval, a primeira posição, levando as vantagens para as fases semifinais e um jogo único de final do Campeonato Mineiro. Destaque pro Caio Jorge, gostei do Matheus Pereira, boa partida do Fabrício Bruno hoje, muito firme, volta também boa do João Marcelo, um jogo em que o América levou pouquíssimo perigo ao gol do Cássio. Cruzeiro, merecedor da vitória no clássico, com certeza. O Cruzeirão se deu bem, hein, Pique? Venceu o América no clássico no Mineirão. Já análise da Nath Fiuza. Fabrício Guerreiro vai participar também. Tô esperando aqui pro Fabrício dar uma análise. Vamos ouvir os jogadores do Cruzeiro. Depois ouviremos também a turma do Coelho. Mas primeiro Gerson falou da importância da presença da torcida. Quase 30 mil torcedores. E ele que vem evoluindo com a camisa do Cruzeiro. Fala aí, Coringa. Quando se joga num clube grande, é normal ter pressão. Como falei ali antes, eu acho que a torcida tem todo o direito dela de cobrar. Cobrou depois do jogo. Durante o jogo apoiou o jogo todo, depois do jogo cobrou. Mas hoje o mais importante foi eles terem vindo no estádio e ter apoiado a gente mais uma vez. Isso nos fortalece ainda mais, eles são o 12º jogador. Hoje a vitória foi muito importante pra gente. Para ir nos dando confiança, é um passo de cada vez. A partir de amanhã a gente já começa a pensar no nosso adversário, onde vai ser um jogo muito difícil, uma outra competição onde a gente precisa somar pontos. A gente conhece, né, suas características, que você consegue atuar em várias partes do campo. Como é que foi esse início agora com o Tite? Onde você está mais à vontade e pode contribuir melhor aí? Eu acho que eu já falei isso. Quando eu era mais jovem eu tinha preferência de posição, mas hoje em dia eu não tenho. Tô feliz por estar evoluindo, que isso que é o mais importante no dia a dia, conhecendo mais meus companheiros também, isso acaba facilitando mais as coisas também. E cara, tô feliz hoje, tô feliz pela partida, por ter ganho meu primeiro jogo no Mineirão, né? Isso é importante, mas agora o nosso foco já é no próximo jogo, porque é um campeonato onde a gente precisa somar ponto. Gerson falando a Itatiaia depois da vitória do Cruzeiro. Quem também falou foi Sinisterra, que voltou a campo, entrou no segundo tempo depois de um longo período, né? Mais uma lesão. Sinisterra tá recuperado e fala dessa cobrança para ele ganhar ritmo, para pegar confiança. Sinisterra é bom de bola. Fala aí, gringo. Primeramente, agradecer a Deus por el jogo de hoje, por permitirme voltar a jogar. Fue un proceso
muito bom com o departamento médico, departamento de performance. E bueno, agora foi o momento certo para voltar. Me sinto bem, cada dia estou construindo mais fisicamente e bueno, espero ficar saudável e à disposição da comissão técnica para quando me precisar. O Cruzeiro fez um investimento e aposta muito no seu futebol. Os nossos comentaristas também sempre elogiam, né, o seu trabalho. Tem uma cobrança do Sinisterra para tentar ficar o mais longe possível do departamento médico? Como é que é esse processo na sua cabeça de confiança para não ter lesão? Dia a dia trabalhar, dia a dia, como você fala, pegar a confiança. Não foi um processo fácil, mas acho que eu tenho as condições, eu tenho a qualidade para jogar bem e apoiar o time, assim que é isso, só pegar confiança, dia a dia trabalhar da melhor maneira e os gols, as minutagens vai chegar sozinho. Se for para escolher uma preferência do Sinisterra para atuar, pelo lado direito ou pelo lado esquerdo? Normalmente sempre joguei pelo lado esquerdo, mas onde o time precisar, eu vou tratar de dar o melhor de mim. Muito bem, aí estão as palavras do Sinisterra. Já tá falando português melhor que muito brasileiro, viu? Boa, Sinisterra. Agora, questão de tempo pra pegar ritmo. Vamos ouvir também o zagueiro João Marcelo, outro que também tá pegando ritmo, tá buscando a sua recuperação. Ele falou da condição do gramado e também já pensando no jogo contra o Mirassol, próximo jogo do Cruzeiro. Detalhe, hein? Mirassol jogou ontem pelo Campeonato Paulista, perdeu pro Capivariano, mas poupou todo mundo. Colocou o time C, time reservão, pensando no Cruzeiro, que por sua vez teve que correr muito para ganhar do Coelho, hein, João Marcelo? Nós, a 100%, inclusive o campo do Betim estava bem pior que esse. E a gente conseguiu bem, conseguiu com a vitória, também não sofremos gol. E hoje também estava ruim, tá tendo muita chuva, mas o mais importante foi ter saído com a vitória. João Marcelo, essa vitória do Cruzeiro em cima do América no Clássico, para do próximo final de semana que vai pegar o Mirassol, vai com otimismo o time? Sem dúvida nenhuma, a vitória sempre dá otimismo, deixa o clima mais leve, mas a gente sabe da responsabilidade, sabe da resposta que a gente tem que dar no brasileiro e vamos fazer tudo para sair com a vitória lá contra o Mirassol. Boa, João Marcelo conosco no Rádio Esporte. O técnico Tite falando no Rádio Esportes, postura do time do Cruzeiro diante do momento importante, decisivo para ele, né? A torcida no último jogo vaiou, criticou muito e ele avalia esse cenário, momento do Cruzeirão, sob o seu comando. Fala aí, professor. Eu olho primeiro o desempenho, né? Não adianta a gente ficar olhando assim, ó, poxa, se foi isso, agora tá com a melhor campanha, tal, com uma situação que elas são muito, muito próximas, né? O que eu coloquei para os atletas que era um momento agora de lucidez, porque nós vimos dos resultados negativos, com todas as pressões que um grande clube te dá, e saber absorver isso é um sinal de maturidade, e que a equipe pudesse taticamente desenvolver algumas outras formas de ser mais compacta, né? E ela conseguiu, né? Quando o seu bloco médio não ficar saltando toda hora para abrir espaços, e essa coordenação que ela teve, eu estou falando em termos táticos, do Matheus e do Caio, com os dois meio-campistas atrás do Gerson e do Romero, do Lucas Romero, ela te trazia essa compactação e essa subida de linha dos quatro defensores para estar mais agrupado, para não dar tanto espaço para o adversário. Ela conseguiu, mesmo com uma equipe que ele não tinha jogado com linha de 5 até então. Talvez ele tenha visto o segundo tempo do jogo contra o Curitiba e veio. E nós tivemos também o tempo de oportunizar os atletas para quando viesse com essa formação um posicionamento diferente. Foi o que aconteceu e aí traduzindo o gol. Em relação à manutenção de técnicos cara, isso aí é muito da convicção do trabalho, do dia a dia, das pessoas que comandam. Toda a minha trajetória ela foi assim, é mais não acreditar. Não vou falar da minha história ou de quantos problemas eu tive para a conquista, porque a gente sabe que o futebol ele tem disso. De uma coisa certa, quando o trabalho ele tem continuidade, a possibilidade de sucesso ele é maior. Isso eu tenho. E ela é principalmente em relação aos atletas também. Então, o Cruzeiro
fez a coisa certa da manutenção dos seus principais atletas. Isso eu tenho de uma forma inquestionável. Mesmo com os resultados negativos, uma oscilação que ela acontece no início de temporada, que tem 31 dias, eu acho que nós estamos, que me alongando a parte física, a parte técnica individual, a parte mental, a parte da pressão. A pressão por vezes emburrece a gente. A gente acaba tomando decisões erradas quando estamos excessivamente pressionados. Uma autopressão. Ela emburrece, a gente toma decisões erradas. Por isso da lucidez e da importância do jogo de hoje. Muito bem, técnico Tite falando ao Rádio do Coelho. Agora, hora de opinião, de análise. Vamos pedir para colocar no YouTube os melhores momentos para a Nath Fiuza poder analisar a transmissão da Itatiaia ontem. O torcedor acompanhou o Hugo Sérgio no primeiro tempo, acompanhou o Piquitito na etapa final. Ô Nath Fiuza, muito rápido o pênalti a favor do Cruzeiro. Olha aí na imagem. Eu achei que o goleiro do América não tinha nada que ter ido até lá, e aí com o campo molhado ele deslizou e acertou com o joelho, tornozelo do Gerson. Acho que não tem polêmica não, foi pênalti. A questão do VAR a gente debate, e a atuação de Cruzeiro e América. Boa tarde, Nath Fiuza. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu, para você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, começando mais uma semana juntos. Pois é, foi um clássico que eu acho que o resultado de 2-0, ele expressa bem uma superioridade do Cruzeiro. Não foi um jogo de grandes oportunidades, né? O impacto da chuva, obviamente, no gramado, na condição técnica da partida, isso tudo influenciou, mas acho que de modo geral o Cruzeiro foi superior ao América e mereceu essa vitória, esses 3 pontos, principalmente porque o Cruzeiro teve consistência, algo que o time não vinha tendo nas partidas anteriores, né? De manter ali um nível entre o primeiro e o segundo tempo. Acho que o primeiro tempo do Cruzeiro foi muito bom, como ele já havia feito um bom primeiro tempo contra o Botafogo, como ele fez um bom primeiro tempo contra o Atlético lá na Arena MRV, saindo inclusive na frente do placar, mas o segundo tempo vinha sendo o calcanhar de Aquiles do Cruzeiro, digamos assim, né? E ontem conseguiu manter o padrão, manter um time com intensidade, manter uma equipe com organização e obviamente que um placar um pouco mais largo, 2-0 da vantagem, fez com que o time tivesse mais tranquilidade também para essa etapa complementar. Mas acho que dá pra gente perceber um Cruzeiro um pouco mais organizado, um Cruzeiro mais sólido defensivamente. Acho que foi a melhor partida do Fabrício Bruno em 2026 até aqui. Um lado direito que sofreu menos, né, com a presença do Fagner. O Fagner, inclusive, que tem participação ali no gol do Caio Jorge, o segundo, né? O Fagner sai jogando com a bola, encontra o Matheus Pereira, que encontra o Arroio, que investe lá pro Christian, né? Que depois encontra o Caio Jorge na área. Por que eu tô fazendo tô relembrando aqui, né? O caminho do gol, vamos dizer assim. Porque mostrou um Cruzeiro o quê? Trocando passes, tendo a posse de bola, mas sendo um pouco mais eficiente, né? Sendo um time mais objetivo, que era algo que vinha custando também a essa equipe do técnico Tite. Não foi um grande jogo do Cruzeiro, até porque a chuva, né, impacta também nisso, mas acho que foi um jogo suficiente para o que o Cruzeiro precisava naquele momento, que era vencer, quebrar esse tabu contra o América, né, vencer um rival direto aí dentro da capital e ainda ter mais tranquilidade no campeonato em termos de tabela, porque o Spindel foi muito claro nesta última semana de que o Campeonato Mineiro é uma prioridade. Então o Cruzeiro não podia entrar no campo ontem buscando outro resultado que não fosse a vitória. E acho que a gente pode destacar também a participação do Gerson. Até estava dando uma olhada nos números individuais dele, concluiu ali com sucesso, acertou mais de 80% dos passes. O técnico Tite o coloca como um segundo homem de meio campo, mas já deixou claro que quer que ele avance, que ele apareça mais para finalizar, que era justamente o que ele estava tentando ali no lance que depois ele sofre o pênalti, que para mim é muito mais demérito do goleiro até do que mérito do Gerson, porque eu acho que aquela jogada em específico não daria em nada, mas a presença dele ali na área é um indicativo de que é um segundo volante que vai aparecer como esse elemento surpresa. Mas ali o goleiro do América, como você pontuou, o gramado estava escorregadio, ele foi de uma vez, não pensou muito, e aí foi um lance que de alguma forma começou, né, a determinar ali o resultado. O Cruzeiro abrindo o placar muito cedo, trazendo a torcida
partida para o seu lado, tendo um pouco mais de tranquilidade, e aí conseguiu, no decorrer do jogo, tomar decisões melhores até do que vinha tomando até então, né, Thiago? Nath Fiuza, sobre a polêmica, acho que tá muito claro, quer dizer, a minha opinião, né, no chat tem gente discordando, que não foi pênalti. Eu acho que tem uma imagem muito clara que o joelho do goleiro americano, o Gustavo, acerta o Gerson, mas o tal do VAR eu ainda não engoli não, viu, Nath Fiuza? Eu acho que é um lance absolutamente questionável, viu, ô Thiago? Assim, o Cruzeiro não tem nada a ver com isso, né? A tecnologia tá lá, foi utilizada. Se daí ela foi utilizada da forma certa, que é o questionamento. Eu já vi imagens e que aparece, que dá a entender que o Caio Jorge está na frente. Eu já vi imagens que parece que realmente eles estão ali numa mesma linha, né? E que por isso entendeu-se ali a sobreposição das linhas. Eu só quero dizer 2 pontos importantes com relação a esse lance. O primeiro deles é que precisa de mais transparência, né? A gente ouviu o diretor do América falando, a gente quer ouvir o áudio do VAR e que seja divulgado mesmo, né? Até porque a arbitragem vem sendo muito questionada nessa primeira fase. Você falava do pênalti do Coelho no sábado, Atlético e Atlético, para mim foi pênalti também no Coelho. O lance não foi sequer revisado ali, o VAR não chamou o árbitro para ver no monitor. Então, que essas conversas, né, da cabine com o árbitro de campo, elas sejam divulgadas para a gente ter um pouco mais de transparência. O segundo ponto importante é que, assim, para mim é uma imagem inconclusiva. Se eu vendo o lance sem replay, sem o traçado ali das linhas, eu te diria que o Caio Jorge está impedido. Mas se existe a tecnologia e ela foi utilizada ali, não tem muito o que fazer, né? Agora, o que eu acho que dá para a gente tentar melhorar também é essa questão da transparência, de mostrar mais e pedir esse impedimento semiautomático o quanto antes, que vai diminuir, né? Essa possibilidade de erro, porque a gente terá menos intervenção humana. Eu falei aqui no debate pós o jogo do Atlético com o Palmeiras, que para mim, na dificuldade de entender se tá ou não impedido, acho que a gente tem que trabalhar pelo gol, que é o momento máximo do futebol, é o que muda, né? A vida do torcedor, a história do time, a trajetória da equipe na competição. Então, acho que o que aconteceu ali foi isso. Houve uma imagem inconclusiva e eles foram pró-gol, entendendo que estava na mesma linha. Mas eu acho que é um lance bem complicado e que cabe, sim, maior explicação, no mínimo mais transparência, né? Para que a galera do Coelho também possa analisar se houve um erro ou não com mais clareza também. Isso eu concordo com você, viu, Nath? Sempre pró-gol. O gol é a coisa mais difícil do jogo, então sempre pró-gol. Menos quando é contra o meu time. 12:00, 16 minutos, é assim que pensa o torcedor, né, Nath? Todo mundo mais ou menos por aí. 12:00, 16 minutos. Ô, Rubens Júnior, bora falar mais do Cruzeiro, Rubinho. O Cruzeiro conseguiu dar uma virada na maré, a pressão era grande e agora tem um desafio duríssimo. Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai enfrentar o Mirassol, como eu disse mais cedo, jogou com o time todo reserva no Campeonato Paulista, vem com todo o gás o time do Mirassol e o Cruzeiro para esse jogo, hein, Rubens Júnior? Boa tarde. Um abraço para você, Thiago. A reapresentação já acontece nesta segunda-feira. É um início de temporada a todo vapor. O Cruzeiro ontem tendo praticamente a manutenção da mesma equipe, com uma mudança na lateral direita, que foi a entrada do Fagner, a reavaliação da parte física com relação ao time que vai estar em campo na quarta-feira, 19h, contra o Mirassol no Maião. O Cruzeiro buscando a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. E ontem, com o resultado contra o América, primeiro lugar geral do Campeonato Estadual, um Cruzeiro que quebrou um tabu contra o Coelho. Desde 2019 no Campeonato Mineiro, Thiago, eram 12 partidas com 9 vitórias americanas e 3 empates, né? E eliminações importantes para o América, mas agora a chave foi virada para o Campeonato Brasileiro, a necessidade do bom resultado e mais uma vez a parte física, que deve contar muito para o desafio contra o Mirassol. Vamos aguardar algumas situações. Ontem, por exemplo, teve a volta do Sinisterra, que tem tudo para voltar a ser titular da equipe, ainda muito possivelmente não deve acontecer na quarta-feira contra o Mirassol. É o Cruzeiro que tem uma
segunda-feira já de reapresentação nessa temporada que começa a todo vapor, Thiago. É quarta-feira, né, Rubinho? 7 da noite, a Itatiaia transmite o Cruzeiro diante do